Sabe, tem uma pergunta que, no fundo, assombra toda a história da civilização humana. E se eu dissesse que a resposta para isso, pelo menos de acordo com a análise que a gente vai ver hoje, pode estar numa única e poderosa equação? Então, o nosso caminho hoje vai ser o seguinte, olha só. Primeiro, a gente vai decifrar essa tal equação da estabilidade. Depois, vamos ver como ela se aplica na prática, na história, sabe? Entendendo complexidade e colapso. Daí, a gente entra num conceito bem diferente, a energética da fé. E, claro, trazemos tudo para o presente, para a guerra moderna pela energia líquida e, no final, a gente pensa em como equilibrar o nosso futuro. Ok, vamos lá. Seção 1. A equação da estabilidade. O coração de toda essa teoria está aqui. V igual a HY. Parece simples, né? Mas pode acreditar, cada letrinha aí tem um peso gigantesco na balança que decide se uma sociedade fica de pé ou não. Primeiro, o V. V de produtividade. Pensa assim, é tudo aquilo que uma sociedade consegue gerar de valor. É a soma de tudo, sabe? Desde o trabalho braçal e intelectual das pessoas, até a tecnologia, a automação, o capital, tudo que serve para ampliar esse esforço. Depois vem o E, de energia. Mas aqui tem um ponto fundamental, preste muita atenção. A gente está falando de energia líquida, não é energia bruta, total, é o que sobra na conta. Pensa bem, quanta energia você ganha depois de tirar todo o custo para conseguir essa energia? É essa sobra, esse excedente, que de fato move uma civilização para frente. Agora, vamos para o outro lado da balança. Ali a gente tem o H, de população. Esse é bem direto ao ponto. É simplesmente o número total de bocas que o sistema precisa alimentar, de pessoas que precisam ser sustentadas. É a demanda básica, fundamental, sobre todos os recursos. E, por fim, temos o Y. Essa letra representa a distribuição, ou, para ser mais exato, o eterno conflito pela distribuição. Porque, vamos combinar, não adianta nada produzir um monte de riqueza se ela fica toda na mão de poucos, né? O Y é essa tensão social, essa briga constante para ver como o bolo vai ser fatiado. Juntando tudo, então, a gente chega num ponto central. Para uma sociedade se manter de pé, estável, o lado da produção, que é o V, tem que dar conta de atender o lado da demanda, o RAI. Simples assim. Quando essa balança pende para um dos lados, quando entra em desequilíbrio, aí a estrutura toda começa a trincar. Beleza. Agora, na nossa segunda parte, complexidade, energia e colapso. A gente vai ver que essa equação não é só uma teoria de lousa, não. Ela funciona como uma lente de aumento poderosíssima para a gente entender por que impérios nascem e por que eles caem. Se a gente parar para pensar, a história do poder mundial é, em grande parte, a história da energia. Toda vez que a fonte principal de energia mudou, ou seja, o E da nossa equação mudou, o mapa do poder global foi redesenhado. Novos impérios surgiram, outros ficaram para trás. Foi assim com o carvão, que fez a Grã-Bretanha decolar, e foi assim com o petróleo, que simplesmente definiu o século XX. Isso leva a gente para uma ideia que é francamente fascinante. A complexidade custa caro, custa energia. Pensa só, mais burocracia, mais leis, mais estradas, mais prédios, tudo isso gasta energia só para se manter funcionando. Se a entrada de energia não acompanha esse crescimento, a complexidade vira um fardo. Deixa de ser uma solução e passa a ser um problema gigantesco, insustentável. Daí vem uma afirmação bem forte, olha só. A democracia talvez seja um luxo. Um luxo que só existe quando tem sobra de energia. Faz sentido, né? Quando a energia é farta, a luta desesperada pela sobrevivência diminui. Aí sobra espaço para cooperação. Mas, e quando a energia fica escassa? A competição aumenta, vira cada um por si, e aquela confiança mútua, que é a base da democracia, começa a ruir. Certo? Agora a gente vai para um campo um pouco mais abstrato. Seção 3, a energética da fé. Porque essa equação não serve só para o mundo material, não. Vamos explorar agora como até a fé pode ser vista de certa forma como um tipo de energia. A ideia aqui é que a fé é qualquer crença que um grupo de pessoas tem e que gera um resultado real, positivo. A teoria até associa isso a elementos, olha que interessante. A fé na força bruta, no conflito, seria o fogo. A fé na ciência, na razão, seria a madeira. A compaixão, a água. A fé em Deus ou na comunidade, o metal. E a fé no trabalho duro, na labuta, a terra. No fim das contas, a sociedade sempre aposta a sua fé naquilo que funciona, naquilo que traz resultado. E o mais interessante é ver como isso funciona na prática.
Imagina um desafio, tipo uma doença. Numa sociedade mais antiga, com menos tecnologia, menos energia, onde as pessoas depositavam sua fé em Deus, em rezas, pedindo uma intervenção divina. Agora, numa sociedade moderna, cheia de energia, a fé vai para onde? Para a ciência, para os médicos, para os hospitais, para os remédios. A fé, no fim, sempre segue o fluxo da energia. E é exatamente aí que mora o perigo. A chamada crise de fé acontece quando o sistema para de entregar o que prometeu, quando a ciência não tem mais a resposta, quando o governo não consegue mais garantir segurança, quando a economia não gera mais prosperidade. A confiança nas instituições simplesmente evapora, porque aquele retorno de energia, aquele resultado prático, não existe mais. E isso nos joga direto no mundo de hoje. Seção 4. A guerra da energia líquida. O que a teoria defende é que os grandes conflitos geopolíticos de agora, a gente vê as tensões com gás na Europa, a corrida maluca por minerais para fazer bateria, tudo isso, no fundo, é uma briga por energia líquida. Então, por um instante, esquece o PIB. A métrica de poder de verdade, segundo essa lógica, é outra. A pergunta é, para cada unidade de energia que um país investe, quantas ele consegue de volta? Pensa na diferença. Um país que tem um retorno de 20 para 1 tem uma base muito mais sólida do que um que só consegue 3 para 1. E aqui tem um ponto que a gente não pode esquecer de jeito nenhum. Toda essa nossa tecnologia de ponta, inteligência artificial, servidores na nuvem, tudo isso é como um castelo de cartas, uma superestrutura bem frágil que depende totalmente de uma base de energia. Se acabar a eletricidade, o chip mais poderoso do mundo vira o quê? Uma pedrinha inútil. Bom, e com isso a gente chega na nossa última parte, equilibrando o futuro. A gente fecha o círculo. Passamos pela história, pela fé, pelos conflitos de hoje, e tudo, absolutamente tudo, volta para aquele delicado equilíbrio da nossa equação inicial. A grande lição que fica dessa análise toda, então, é que estabilidade social não é algo garantido, não vem de graça. Pelo contrário, é o resultado de um equilíbrio constante, quase uma dança, entre a nossa capacidade de produzir, o V vezes o E, e as demandas da nossa população e a forma como as coisas são divididas, o H vezes o Y. E para fechar, fica uma reflexão. A história está cheia de exemplos, cheia de sinais que mostram quando essa equação começa a desequilibrar. A grande questão é, será que a gente está prestando atenção nesses sinais hoje? Ou será que a gente está só, arrumando as cadeiras no convés do Titanic sem ter a menor ideia de para onde o navio está indo de verdade? A pergunta, como sempre, fica no ar.